Salve, carmaníacos! Por um acaso do destino, acabei conseguindo um carro que eu sempre quis ter aqui no canal, sempre quis fazer um review dele, finalmente. i30 2010, vai. Eu não sei exatamente se esse carro é 2010 ou 2011, mas é praticamente o mesmo carro, teve pouquíssimas modificações de um ano para o outro. E eu quero, né, esse é um carro que é um carro quente no mercado, é um carro que tem um custo-benefício bastante interessante, então vamos lá pro review do i30. Bom, então fazer logo os disclaimers, né? Esse carro, tô fazendo um vídeo aqui meio que improvisado, por isso que a placa ali, lá em Atlanta era mais fácil, né? Que o carro não tem placa na frente, mas eu coloquei ali um saquinho para cobrir as placas, já fiz isso acho que no HR-V também, no Honda. E como é bastante perceptível aqui, o carro também tá sujo, tá? Então peço desculpas aí, não teve como deixar o carro limpo para fazer esse vídeo, meio na correria, mas não vai fazer diferença, né? Para quem tá pesquisando, o vídeo, o carro tem que estar limpo, o carro tem que estar sujo. Não faz diferença, né? Então dá um 360 nele aqui, ó. Mostrar um pouquinho do design da carroceria, né? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse carro. Vou começar aqui pela traseira. Realmente, assim como é o Volvo C30, que também tem aqui no canal, certamente essa traseira aqui é o ponto forte do carro. Claramente inspirada na BMW Série 1, contemporânea, né, daqueles tempos. Parece muito com a traseira da BMW Série 1, essa tampa do porta-malas com esse ângulo meio côncavo, né? E essas lanternas aqui bem grandes, bem salientes na traseira, elas se destacam muito. Esse carro aqui eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu tive um durante 4 anos e eu sempre fui apaixonado pelo design dele. Eu acho um carro muito bonito, um carro que até hoje ele tem linhas bastante modernas e agradáveis, né? Então, isso é questão pessoal, né? Mas no geral, muita gente acha esse carro bonito, principalmente a parte traseira. Essa janelinha aqui, ó, certamente inspirada naquele Classe A, no Mercedes Classe A. E vou falar um pouquinho porque ela acaba atrapalhando um pouco a visibilidade, né? Ela poderia ter uma visibilidade melhor. Você, às vezes, por um recurso de design, né, você vai cobrir os pés e descobre outra parte do corpo, e assim acontece com o design dos carros. E aqui à frente, a partir de 2010, algumas unidades que vieram já no segundo semestre vêm com a máscara negra, né? Existem i30 tipo 2009 ou os primeiros de 2010 que ele não tem a máscara negra. Opinião pessoal também, acho que fica muito interessante, principalmente no i30 prateado, essa máscara negra aqui na parte da frente. Eles já vinham meio que num pacote completão, assim, já desde da versão mais básica. Esse já vinham todos, né, de série com o farol de milha aqui. Tem a setinha no retrovisor, né? Bem legal. E esse modelo aqui é o full package, né? É o fully loaded. É um carro que o código dele, se não me engano, é o I440, que ele já vinha com 8 airbags, vinha com o ar-condicionado digital, teto solar, né? Versão intermediária aí de acabamento. Vinha com teto solar, mas o ar-condicionado era analógico, né? O tradicionalzão. E falar um pouquinho também dessa roda, aro 17, os pneus são 225/45, aro 17, como eu já disse. Também, opinião pessoal, cara, eu acho muito bonita essa roda, cara, muito bonita mesmo. Só que, assim, já falando de um ponto negativo desse carro aqui, né, que eu senti na pele. A suspensão dele é bem rígida, então você sente bastante as irregularidades do asfalto, tá? E esse pneu nas nossas estradas brasileiras sofrem muito, que é um pneu de perfil baixo. Eu lembro que o meu, nos meus primeiros meses de uso, eu passei num buraco, aí ele já criou aquela bolhazinha lateral, né? Já aquilo ali, para quem não sabe, é PT no pneu, tá? Aquilo ali ele rompe as fibras laterais e o pneu já não é mais confiável. Então eu acabei tendo que trocar, foi justamente o do lado do passageiro da frente. E aí, para não ficar com um pneu mais ou menos e outro novo, eu acabei tendo que trocar os dois da frente. Foi um prejuízozinho ali, devido
Claro, né, a má infraestrutura do Brasil, mas também pneu perfil baixo aí, a suspensão seca, né, não é tão confortável igual, por exemplo, um dos seus principais concorrentes, o Ford Focus, né? O Ford Focus, para quem já teve os dois modelos, é inegável você falar que o carro da Ford, né, o modelo da Ford, o Focus, não é mais confortável. Ele tem uma suspensão mais confortável, o pneu tem um perfil maior, 55 o pneu, né, o perfil lateral. Então, nesse aspecto, acaba sendo um pouquinho mais confortável o Focus. E um negócio bem legal, ó, a chave dele tá aqui. Vou trancar. Tranquei o carro. Ó, o retrovisor. Isso aqui é um módulo que você coloca, né, depois que ele sai da concessionária e tal, você colocava. Só que, de qualquer forma, vou abrir ele aqui, né, olha aí, ó. Você tem o comandozinho ali na porta, tá, pro retrovisor. Sensacional. Isso eu adorava nesse carro, esse recolhimento de retrovisor. Às vezes você tá numa vaga apertada, às vezes você para no meio da rua. Então é super útil, assim, um negócio que vinha em todos também, muito bacana. Mostrando aqui um pouquinho o acabamento da porta, né? Ele mescla o tal do toque macio, soft touch com couro, né? Essa versão, o i440, se eu tiver errado, alguém me corrige aí com relação ao número da versão. Ela já vinha com couro já de fábrica, né? Com plástico mesmo, ela mescla. Essa luzinha aqui ela não acende não, ela só reflete. E falando um pouquinho também de quem convive com o carro, mais de um amigo meu já teve problema com esses vidros. O meu i30 nos Estados Unidos eu tive problema também com esses vidros. O do passageiro não funcionava. Então, com certeza absoluta, esses vidros aqui, né, elétricos, eles não são o ponto forte desse carro, tá? E entrando aqui no i30 2010, 2011... tá sujo, né? Peço desculpas de novo, já tem suas marcas de uso aqui, ó. O volante está bastante desgastado e tal. O carro não tem um banco elétrico, é o banco normal. Um negócio que eu acho legal também, ó, no i30 lá dos 16 tinha também esse ajuste aqui, ó. Você traz o encosto de cabeça para frente, muito legal. Não lembro de ter visto outros carros assim, é bem raro esse tipo de ajuste aqui, né? Esses carros mais normais, digamos assim. Vamos entrar nele aqui então, já filmando aqui o alto-falante. Esse carro ele tem um sistema de som de fábrica de altíssima qualidade, é muito bom mesmo, assim. Não é, claro, o equivalente a um carro super premium, mas para um carro dessa categoria, excelente, cara, excelente o som desse carro aqui. Então, mostrando aqui um pouquinho dele por dentro, né? Você tem os comandos aqui de Cruise Control e aqui do som. O Elantra lá dos States ele era mais pelado, então você não tinha esses ajustes. Aqui a gente usa muito, é bem legal. O quadro de instrumentos assim tradicional, né, com o marcador de temperatura. Lá o Elantra americano não tem também o que eu tinha, então isso aqui é muito útil, esse marcadorzinho aqui. E eu sentia falta, viu? Nesse aqui a gente não sente saudade porque ele tá lá, né? Felizmente. E aí, através desse botãozinho, você vai mudando as funções, né? E aproveitando, vou logo falar sobre o consumo desse carro. Tá vendo ali? 9,7 litros a cada 100 km. Arredondando, é um carro que tá fazendo praticamente 10 km por litro, né? Na verdade, até um pouco mais econômico. Mas, cara, um carro 2.0 aspirado, quase 150 cavalos, que ele tem um acelerador que não é eletrônico, para mim tá excelente. Para mim eu achei um consumo assim muito honesto. Não é um carro super econômico, tá fazendo 10. E uma coisa muito importante a se falar, estamos em Brasília, então em Brasília o trânsito é um pouco diferente, as avenidas são mais largas, você consegue andar um pouquinho mais rápido, né? Então se assemelha mais um pouco com a estrada. Lembrando, esse carro aqui ele tem um câmbio de 4 marchas, tá? E por ser 4 marchas ele não é tão econômico na estrada, mas dentro da cidade aqui, ó, tá fazendo aí, vou até botar no vídeo exatamente quanto tá fazendo, mas 10 km por litro para um carro desse padrão aqui,
me parece bastante interessante, bem honesto mesmo esse consumo. Outra coisa legal, ó, vamos acionar aqui o ar-condicionado digital, né? Você ajusta aqui e tal, temperatura. Um negócio que eu achava bem legal também no i30 é o seguinte, os sensores dele. Então, ele tem sensor de chuva, né? Ele tem sensor de luminosidade. Aqui é o sensor de chuva, tá? Ali é o de luminosidade. E além desses dois sensores, um monte de porta-treco. Então é porta-treco aqui, é um porta-treco aqui, é um porta-treco aqui, porta-treco aqui, aqui, né, o porta-copos, porta-treco, tem aqui, tem aqui, tem nas portas, é grande, o porta-luvas dele é grande, acabamento do painel soft touch, né, toque macio. Essas luzes aqui dá para regular para você diminuir o brilho dela, porque senão ela fica muito forte. Às vezes você está dirigindo à noite e acaba incomodando se tiver um lugar muito escuro e tal. Outra coisa interessante também, essa aletinha aqui, ó, na verdade essa peçazinha da aleta, ela serve para você direcionar o fluxo de ar, né? Esse aqui tá com isso aqui quebrado, e eu lembro de um amigo meu que tinha um i30 que quebrou também. Então certamente, assim como o Focus, é uma peça que eu acredito que ela é um pouco frágil. Aqui nesse display central, que é o som, né, e tal. Uma desvantagem também, esse carro não tem Bluetooth. Original de fábrica, ele não vem com Bluetooth. Ele indica temperatura externa e hora, né? E se você ligar o som aqui, ó, você liga o som, os controles normais, assim, tem CD, tem MP3, mas nessa época o Focus 2010 ele já, né, nas suas versões mais completas, ele já apresentava a conectividade Bluetooth. Então nesse aspecto aí o Focus tá ganhando aqui do i30. Maçanetinha cromada aqui, tá? Eu acho um detalhe de acabamento bem interessante. Teto solar tamanho normal, né? Nada, bem tradicional mesmo. Esses bancos de couro são originais, tá? Nessa versão. E ele tem a etiquetinha aqui, ó, SRS Airbag. Qualidade muito boa, viu, cara? Muito boa. Um carro com 10, 12 anos de uso. E ele tá aqui, ó, não tem rasgado nem nada. É uma qualidade, né? Se ele for o original de fábrica... tem um rasgadinho aqui, ó. Mas, de qualquer forma, no geral, a qualidade é muito boa, né? Se ele for original... da Hyundai. Às vezes não, né? Às vezes você tem um banco de couro que eles colocam na concessionária, aí você já não tem toda essa qualidade que esse banco aqui apresenta. E outra coisa que eu acho um aspecto muito positivo, que eu gostava muito nesse carro, é o seguinte: esse banco, ele te abraça bem. Você não fica solto assim no banco, igual acontece infelizmente no Focus, né? Ele te agarra melhor, assim. Essas abas laterais aqui dele são mais proeminentes do que no Focus, né? Não quero ficar comparando esse carro o tempo todo com o Focus, mas são dois hatches contemporâneos ali, né, da mesma categoria, que eu passei muitos anos com os dois, né? O Focus já tem quase 8 anos e eu passei 4 anos com um desse aqui, depois mais um ano nos Estados Unidos com outro i30, então as minhas impressões sempre estão comparando os dois. Mas outro negócio que eu acho muito bom mesmo nesse carro é o espaço, né? Então você, para um hatch, né, ele é bastante espaçoso aqui. O banco tá ajustado para mim, não sou muito alto não, mas dá para ver que fica bastante espaço sobrando. Então pelo menos 4 pessoas viajam nele com conforto. E a parte aqui vamos lá, vamos virar a câmera. E essa parte aqui da cabeça também, ela livra bem aqui, né? Não é um teto mais baixo assim, então a pessoa consegue um relativo conforto. Aqui atrás a gente tem esses encostos de cabeça que ficam rentes ao banco, né? Então um negócio que é muito bom para visibilidade, né? E falando em visibilidade, é um aspecto que eu considero negativo nesse carro, né? Você ganha em design, que tem um design muito legal na traseira, porém, olha o tamanho da janelinha ali, entendeu? Ele é mais ou menos assim no mesmo estilo do Golf, né? Que tem uma coluna C bem larga e tal, então é melhor do que nada você ter aquele vidrinho ali, mas ainda assim a visibilidade traseira dele não é das melhores. O vigia, né? Esse vidro aqui de trás é tranquilo. E a porta traseira aqui tem
porta-treco menorzinho, né? Mas segue o mesmo padrão da porta dianteira. E nessa versão, né? Ó, o indicativo aqui de airbag. São 8 airbags. Um carro, né, que dá um show no aspecto de segurança, principalmente se a gente for pensar que esse carro foi vendido no Brasil há 12 anos. Agora, outra coisa que eu acho um aspecto bem positivo desse carro e do Focus é o seguinte: são hatches médios, mas o porta-mala deles, eu até tô com vergonha, né? Olha essa bagunça aqui. Esse carro não é meu, né? Disclaimer. Mas é um porta-malas bem generoso. Eu lembro que, tipo assim, o Civic desse ano aqui, ele tinha 340 litros, né? Um sedã e tal, teoricamente um sedã familiar. E esse aqui, que é um hatch, tem 328 litros. Praticamente a mesma coisa num hatch, né? Então, olha que, né, interessante se você for analisar por esse ponto, né? E, assim, a parte de acabamento dele, caprichada, né? Pra, assim, nada super luxuoso, mas fez bem, a Hyundai fez bem o dever de casa dela, né? Tem até se você quiser abrir por dentro aqui, anti-sequestro, né? Ela fez muito bem o deverzinho de casa dela para deixar esse carro aqui bem feito. Não é à toa que ele virou líder absoluto de vendas na época, né? Esse carro aqui, ele fez um sucesso estrondoso, absurdo na época. E por último, mas não menos importante, o coração do coreano aqui, né? É um 2.0, 16 válvulas, aspirado. A gente tá vendo aqui, ó, um pouquinho tá suando, né, a tampa de válvulas aqui. Mas, olha, eu vou te falar, o bloco é em alumínio. Esse aqui é um motor que nunca me deu trabalho nos 5 anos que estive envolvido com ele, cuidando direitinho, trocando óleo. Bastante robusto, não tem problema crônico, né? Não que eu saiba, se tiver alguém comente aí, mas comigo nunca tive nenhum tipo de problema com esse motor. Para mim é um motor excelente, super confiável, tá bom? Pois é, galera, eu espero que vocês tenham percebido, né, que não foi à toa que esse carro fez um sucesso absurdo na época, virou líder de vendas, né, quase que imediatamente, porque ele entregava um conjunto muito moderno para a época, né? Entregava um conjunto muito completo por um preço muito competitivo, muito competitivo. Eu lembro que o i30 básico na época custava, né, 12 anos atrás, ele custava 55 mil reais. Uma vez que o Focus custava mais ou menos a mesma coisa, só que ele era muito mais pelado, né, digamos assim. Ele não tinha todos esses opcionais que o i30 básico já trazia de série, né? Então, essa diferença, eu acho que isso fez muita diferença na venda dos carros, né? O Focus, depois, com o motor 1.6, ganhou um fôlego, né? Porque ele inicialmente foi oferecido somente com motores 2.0. Mas esse aqui, ele só tinha a opção de 2.0 também. Então, era um carro com motor forte, um pacote completo, né? Então, não é à toa que ele fez muito sucesso. E a galera, mas vale a pena e tal. Cara, eu acho que é uma excelente opção nessa faixa de preço. Hoje, lamentavelmente, os preços estão altos para tudo quanto é carro, mas você encontra esse carro aqui na faixa mais ou menos aí de 37 mil até 46, né? Mais ou menos nessa faixa de preço. Tudo bem, é um carro que já tem seus 10, 12 anos de uso, mas o pacote dele continua sendo muito interessante, principalmente porque ao longo de todos esses anos ele veio mostrando que é um carro muito robusto, né? É um carro muito confiável, foi muito bem construído pela Hyundai. Então eu acho que é um carro muito interessante nessa faixa de preço, né? Para quem está procurando um carro que entregue um pouco mais do que os populares, né? E assim, eu até confesso que eu, estando com esse carro esses dias aqui, eu senti muita saudade. Eu acho que o conjunto total da obra, assim, em pontos corridos, esse aqui eu acho que foi o carro, né, que tinha o conjunto que eu mais gostei de todos que eu já tive, assim, um carro que ele é bom em quase tudo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever aí nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Em retribuição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like. E caso alguém esteja
procurando um i30 e você conheça, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com essa pessoa, que assim a gente cresce e traz cada vez mais conteúdo. Beleza, galera? Obrigado, valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.